Victor Lebluth, jovem piloto da Barra no porto de Havre, morto com a idade de 20 anos. Morava com sua mãe, pobre, pequena comerciante, a quem prodigalizava os mais ternos e os mais afetuosos cuidados, e que sustentava com o produto do seu rude trabalho. Jamais o viram frequentar os cabarés, nem entregar-se aos excessos tão frequentes em sua profissão, porque não queria desviar a menor parte de seu ganho do piedoso uso ao qual o consagrava. Todo o tempo que não empregava no seu serviço, dava-o à sua mãe para poupá-la da fadiga. Atacado há muito tempo pela doença da qual sabia que deveria morrer, escondia os seus sofrimentos com medo de causar-lhe inquietude e não quisesse ela mesma cuidar de sua tarefa. Eram necessários a esse rapaz um bem grande fundo de qualidades naturais e uma bem grande força de vontade para resistir, na idade das paixões, aos perniciosos arrastamentos do meio em que vivia. Era de uma piedade sincera e a sua morte foi edificante. Na véspera de sua morte, pediu à sua mãe que fosse descansar um pouco, dizendo que ele mesmo sentia necessidade de dormir. Esta teve então uma visão. Achava-se, disse ela, numa grande escuridão. Depois viu um ponto luminoso que crescia pouco a pouco, e o quarto se iluminou por uma brilhante claridade, da qual se destacou a figura de seu filho, radiosa e elevando-se no espaço infinito. Ela compreendeu que o seu fim estava próximo. Com efeito, no dia seguinte, a sua bela alma deixou a terra, enquanto seus lábios murmuravam uma prece. Uma família espírita, que conhecia sua bela conduta e se interessava por sua mãe, que ficou só, teve a intenção de evocá-lo pouco tempo depois de sua morte, mas ele se manifestou espontaneamente pela comunicação seguinte. Aspas. Desejáveis saber o que sou agora? Bem feliz, bem feliz. Não conteis por nada os sofrimentos e as angústias, porque eles são a fonte de bênçãos e de felicidade além do túmulo, da felicidade. Não compreendeis o que esta palavra significa? Os felizes da terra estão tão longe daquilo que sentimos quando retornamos para o Senhor com uma consciência pura, com a confiança do servidor que cumpriu com o seu dever e que espera, cheio de alegria, a aprovação daquele que é tudo. Meus amigos, a vida é penosa e difícil, se não olhardes o fim. Mas eu vos digo, em verdade, quando vierdes entre nós, se a vossa vida foi segundo as leis de Deus, sereis recompensados bem além dos sofrimentos e dos méritos que credes haver conquistado para o céu. Sede bons, sede caridosos, dessa caridade desconhecida para muitos dentre os homens, que se chama benevolência. Sede prestativos aos vossos semelhantes, fazei para eles mais do que gostaríeis que se fizesse para vós mesmos, porque ignorais a miséria íntima e conheceis a vossa. Ajudai minha mãe, minha pobre mãe, minha única saudade da terra. Ela deve sofrer outras provas, e é necessário que ela chegue ao céu. Adeus, vou para ela. Fecha aspas. Victor. O guia do médium. Os sofrimentos experimentados durante uma encarnação terrestre nem sempre são uma punição. Os espíritos que pela vontade de Deus vêm cumprir uma missão na Terra, como aquele que acaba de se comunicar convosco, ficam felizes por sofrerem os males que para outros são uma expiação. O sono os retempera junto do mais alto e dá-lhes a força de tudo suportarem para a sua maior glória. A missão deste espírito em sua última existência não era uma missão notável, mas embora haja sido obscura, não teve com isso senão mais mérito, porque não podia estar estimulada pelo orgulho. Havia primeiro um dever de reconhecimento para ser cumprido diante daquela que foi sua mãe. Deveria, em seguida, mostrar que, nos piores meios, podem-se encontrar almas puras, com sentimentos nobres e elevados, e que, com a vontade, pode resistir a todas as tentações. É uma prova de que as qualidades têm uma causa anterior,
e seu exemplo não terá sido estéril. Senhora Anaïs Gourdon. Muito jovem, notável pela doçura de seu caráter e pelas qualidades morais mais eminentes, falecida em novembro de 1860, ela pertencia a uma família de trabalhadores nas minas de carvão das cercanias de Saint-Étienne, circunstância importante para apreciar a sua posição como espírito. Evocação. Estou aqui? Pergunta. Vosso marido e vosso pai pediram-me para vos chamar e ficarão felizes tendo uma comunicação vossa? Resposta. Também estou bem feliz em dá-la. Pergunta. Por que fostes arrebatada tão jovem da afeição de vossa família? Resposta. Porque terminei as minhas provas terrestres. Pergunta. Ides vê-los algumas vezes? Resposta. Estou frequentemente perto deles. Pergunta. Sois feliz como espírito? Resposta. Eu sou feliz, eu tenho esperança, eu espero, eu amo. Os céus não têm mais espanto para mim. Espero com confiança e amor que as asas brancas me abram caminho. Pergunta. Que entendeis por essas asas? Resposta. Entendo tornar-me espírito puro e resplandecer como os mensageiros celestes que me ofuscam. As asas dos anjos, arcanjos, serafins, que são espíritos puros, evidentemente não são senão um atributo imaginado pelos homens, para pintar a rapidez com a qual se transportam, porque a sua natureza etérea lhes dispensa qualquer sustentáculo para percorrer os espaços. Entretanto, eles podem aparecer aos homens com esse acessório, para responderem ao seu pensamento, como outros espíritos tomam a aparência que tinham na terra para se fazerem reconhecer. Pergunta. Vossos pais podem fazer alguma coisa que vos seja agradável? Resposta. Podem. Estes seres queridos não mais se entristecerem pelo quadro de seus pesares, uma vez que sabem que não estou perdida para eles, que o meu pensamento lhes seja doce, leve e perfumado em suas lembranças. Passei como uma flor, e nada de triste deve subsistir de minha rápida passagem. Pergunta. De onde vem que vossa linguagem seja tão poética e tão pouco em relação com a posição que tinhais na terra? Resposta. É que a minha alma quem fala. Sim, eu tinha conhecimentos adquiridos e, frequentemente, Deus permite que espíritos delicados se encarnem entre os homens mais rudes para fazê-los pressentir as delicadezas que alcançarão e compreenderão mais tarde. Sem essa explicação tão lógica e tão conforme com a solicitude de Deus para com suas criaturas, dificilmente dar-se-ia conta de que, à primeira vista, poderia parecer uma anomalia. Com efeito, o que mais de gracioso e de mais poético que a linguagem do espírito dessa jovem, educada no meio dos mais rudes trabalhos? A contrapartida se vê frequentemente. São os espíritos inferiores encarnados entre os homens mais avançados, mas com um objetivo oposto. É tendo em vista o seu próprio adiantamento que Deus os coloca em contato com o mundo esclarecido, e algumas vezes também para servir de prova a esse mesmo mundo. Que outra filosofia pode resolver tais problemas? Maurice Gontran. Foi filho único, falecido com 18 anos de uma afecção do pulmão. Inteligência rara, razão precoce, grande amor aos estudos, caráter doce, amante e simpático. Ele possuía todas as qualidades que dão as mais legítimas esperanças de um brilhante futuro. Seus estudos terminaram cedo com o maior sucesso e ele trabalhava na escola politécnica. Para seus pais, sua morte foi a causa de uma dessas dores que deixam traços profundos, e tanto mais penosas quanto tenham sempre sido de uma santa delicadeza, atribuíam seu fim prematuro ao trabalho para o qual o impeliram e se repreendiam. Aspas. A que, diziam, serve-lhe agora tudo o que aprendeu? Melhor fora que tivesse permanecido ignorante, porque disso não necessitaria para viver e, sem dúvida, estaria ainda entre nós, consolaria a nossa velhice. Fecha aspas.
Se conhecessem o Espiritismo, sem dúvida raciocinariam de outro modo. Mais tarde, aí encontraram a verdadeira consolação. A comunicação seguinte foi dada pelo filho a um de seus amigos, alguns meses depois de sua morte. Pergunta: Meu caro Maurice, a terna afeição que tinheis por vossos pais faz com que eu não duvide do vosso desejo de levantar a sua coragem, se isso está no vosso poder. O desgosto, eu diria o desespero em que a vossa morte os mergulhou, altera visivelmente sua saúde e lhes faz se desgostarem da vida. Algumas boas palavras vossas, sem dúvida, poderão fazer renascer neles a esperança. Resposta: Meu velho amigo, esperava com impaciência a oportunidade que me ofereceis para me comunicar. A dor dos meus pais me aflige, porém, ela se acalmará quando tiverem a certeza de que não estou perdido para eles. É em convencê-los dessa verdade que deveis vos interessar, e a isso chegareis certamente. Era necessário esse acontecimento para levá-los a uma crença que fará sua felicidade, porque ela lhes impedirá de murmurarem contra os decretos da providência. Meu pai, vós o sabeis, era muito cético a respeito da vida futura. Deus permitiu que tivesse essa aflição para tirá-lo do seu erro. Nós nos reencontraremos aqui, neste mundo onde não mais se conhecem os desgostos da vida e onde os precedi, mas dizei-lhes bem que a satisfação de ali me reverem lhe será recusada como punição por sua falta de confiança na bondade de Deus. Ser-me-ia mesmo interditado, daqui até lá, comunicar-me com eles enquanto estiverem ainda na terra. O desespero é uma revolta contra a vontade do Todo-Poderoso e que sempre é punida pelo prolongamento da causa que levou a esse desespero, até que se esteja, enfim, submisso. O desespero é um verdadeiro suicídio, porque mina as forças do corpo, e aquele que abrevia os seus dias com os pensamentos de escapar mais cedo às opressões da dor, prepara para si as decepções mais cruéis. Ao contrário, é manter as forças do corpo para que é necessário trabalhar para suportar mais facilmente o peso das provas. Meus bons pais, é a vós que me dirijo. Desde que deixei o meu despojo mortal, não deixei de estar junto a vós, e mais frequentemente do que eu estava quando vivia na terra. Consolai-vos, pois, porque não estou morto, estou mais vivo do que vós. Só o meu corpo morreu, mas meu espírito vive sempre. Ele está livre, feliz, doravante ao abrigo das doenças, das enfermidades e da dor. Em lugar de vos afligir, regozijai-vos por me saberem no meio isento de cuidados e de receios, onde o coração é arrebatado por uma alegria pura e sem mescla. Ó, meus amigos, não lastimeis aqueles que morrem prematuramente. É uma graça que Deus lhes concede, poupando-lhes as tribulações da vida. Minha existência, desta vez, não deveria prolongar-se por mais tempo na terra. Eu tinha adquirido o que aí deveria adquirir, a fim de preparar-me para cumprir, mais tarde, uma missão mais importante. Se tivesse vivido por longos anos, sabeis a quais perigos, a quais seduções estaria exposto? Sabeis que, se não estando ainda bastante forte para resistir, houvesse sucumbido, isso poderia ser para mim um atraso de vários séculos? Por que, pois, lamentais o que me é vantajoso? Uma dor inconsolável, neste caso, acusaria uma falta de fé e não poderia ser legitimada senão pela crença no nada. Oh, sim, são para se lamentar aqueles que têm essa crença desesperante, porque para eles não há consolação possível. Os seres queridos estão perdidos sem retorno. A tumba levou-lhes a última esperança. Pergunta: Vossa morte foi dolorosa? Resposta: Não, meu amigo, não sofri senão antes de morrer com a moléstia que me arrebatou, mas esse sofrimento diminuía à medida que o último momento se aproximava. Depois, uma luz, e dormi sem pensar na morte.
Sonhei, um sonho delicioso. Sonhava que estava curado, não sofria mais, respirava a plenos pulmões e, com volúpia, um ar embalsamado e fortificante, era transportado através do espaço por uma força desconhecida. Uma luz brilhante resplandecia ao meu redor, mas sem cansar a minha visão. Vi meu avô, ele não tinha mais o rosto descarnado, mas um ar de frescor e de juventude. Estendeu-me os braços e apertou-me com efusão sobre seu coração. Uma multidão de outras pessoas com semblantes risonhos acompanhava-o. Todos me acolhiam com bondade e benevolência. Parecia-me reconhecê-las. Estava feliz por revê-las, e todos juntos trocamos palavras e testemunhos de amizade. Pois bem, o que eu acreditava ser um sonho era realidade. Não mais deveria despertar na terra, eu estava desperto no mundo dos espíritos. Pergunta: a vossa moléstia fora causada pela vossa muito grande assiduidade aos estudos? Resposta: não, disso estejais bem persuadidos. O tempo que deveria viver na terra estava marcado e nada poderia aí reter-me por mais tempo. Meu espírito, nesses momentos de desligamento, sabia-o bem e estava feliz pensando na sua próxima libertação. Mas o tempo que aí passei não foi sem proveito, e hoje me felicito por não tê-lo perdido. Os estudos sérios que fiz fortificaram a minha alma e aumentaram os meus conhecimentos. Foi outro tanto de educação, e se não pude aplicá-los na minha curta permanência entre vós, aplicá-los-ei mais tarde com mais fruto. Adeus, caro amigo, vou para junto de meus pais, dispô-los para receberem esta comunicação. Maurice. Capítulo 3. Espíritos numa condição mediana. Joseph Brie. Falecido em 1840, evocado em Bordeaux em 1862 por sua neta. O homem honesto segundo Deus ou segundo os homens. 1. Caro avô, quereis dizer-me como estáis entre os espíritos e dar-me alguns detalhes instrutivos para o nosso adiantamento? Resposta: tudo o que quiseres, minha cara criança. Expio a minha falta de fé, mas a bondade de Deus é grande e leva em conta as circunstâncias. Eu sofro, não como poderás entendê-lo, mas de desgosto por não ter empregado bem o meu tempo na terra. 2. Como não empregastes bem? Sempre viveste como um homem honesto? Resposta: sim, do ponto de vista dos homens, mas há um abismo entre o homem honesto diante dos homens e o homem honesto diante de Deus. Queres instruir-te, querida criança? Vou tratar de fazer-te sentir a diferença. Entre vós é considerado como homem honesto quando ele respeita as leis de seu país, respeito elástico para muitos, quando não faz mal ao seu próximo, tomando-lhe ostensivamente o seu bem, mas frequentemente se lhe toma a honra e a sua felicidade sem escrúpulo, do momento em que o código ou a opinião pública não podem alcançar o culpado hipócrita. Quando se pôde fazer gravar sobre a sua pedra tumular as lenga-lengas de virtudes que são louvadas, crendo-se haver pago sua dívida à humanidade. Que erro! Não basta para ser honesto diante de Deus não ter infringido as leis dos homens. É necessário, antes de tudo, não ter transgredido as leis divinas. O homem honesto diante de Deus é aquele que, cheio de devotamento e de amor, consagra a sua vida ao bem, ao progresso de seus semelhantes, aquele que, animado de um zelo aurido no objetivo, é ativo na vida, ativo para cumprir a tarefa material que lhe foi imposta, porque deve ensinar aos seus irmãos o amor ao trabalho, ativo nas boas obras, porque não deve esquecer que é apenas um servidor ao qual o Senhor pedirá contas um dia do emprego de seu tempo, ativo no objetivo, porque deve pregar pelo exemplo o amor ao Senhor e ao próximo.
O homem honesto diante de Deus deve evitar, com cuidado, essas palavras mordazes, veneno escondido sob flores, que destroem as reputações e, frequentemente, matam o homem moral, cobrindo-o de ridículo. O homem honesto diante de Deus deve ter sempre o coração fechado à menor levedura do orgulho, da inveja, da ambição. Deve ser paciente e doce para com aqueles que o atacam. Deve perdoar do fundo do seu coração, sem esforços e, sobretudo, sem ostentação, a quem quer que o haja ofendido. Deve amar o seu Criador em todas as suas criaturas. Enfim, deve pôr em prática este resumo tão conciso e tão grande dos deveres do homem: amar a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Eis, querida criança, com pouca diferença, o que deve ser o homem honesto diante de Deus. Pois bem, eu fiz tudo isso? Não. Faltei a muitas dessas condições, eu o confesso aqui sem corar. Não tive uma atividade que o homem deve ter. O esquecimento do Senhor me arrastou a outros esquecimentos, que por não serem passíveis das leis humanas, não são menos prevaricações às leis de Deus. Sofri bastante com isso quando o senti. Eis porque espero hoje, mas com a consoladora esperança na bondade de Deus, que vê o meu arrependimento. Conta-lhes, cara criança, repete àqueles que têm a consciência pesada, que cubram as suas faltas à força de boas obras, a fim de que a misericórdia divina estenda sobre eles. Seus olhos paternais contarão as expiações e a sua mão poderosa apagará as faltas. Senhora Helene Michel. Jovem de 25 anos, morta subitamente em alguns minutos em sua casa, sem sofrimentos e sem causa anterior conhecida. Era rica, um pouco frívola e, em consequência da leviandade de seu caráter, ocupava-se mais das futilidades da vida que das coisas sérias. Apesar disso, seu coração era bom, ela era serena, benevolente e caridosa. Evocada 3 dias depois de sua morte por pessoas que a conheceram, exprimiu-se assim, aspas, não sei onde estou, que perturbação me cerca, chamaste-me e eu vim, não compreendo porque não estou em minha casa, choram-me ausente e eu estou lá, eu não posso fazer-me reconhecer por todos eles, meu corpo não me pertence mais e todavia sinto-o frio e gelado. Quero deixá-lo e estou presa lá, e a ele retorno sempre. Sou 2 pessoas. Oh, quando compreenderei o que me ocorre, é necessário ainda que eu vá acolá, meu outro eu, em que se tornará eu ausente? Adeus. Fecha aspas. O sentimento da dualidade, que ainda não está destruído por uma separação completa, é aqui evidente. Caráter pouco sério, sua posição de fortuna, permitindo-lhe satisfazer seus caprichos, devia favorecer as suas tendências à leviandade. Não é, pois, de se admirar que o seu desligamento foi pouco rápido e que 3 dias depois da sua morte ela se sentisse ainda ligada ao seu envoltório corpóreo. Mas como nela não havia nenhum vício sério e o fundo era bom, essa situação não tinha nada de muito penosa e não durou muito tempo. Evocada de novo depois de alguns dias, suas ideias já tinham mudado muito e eis o que ela disse. Aspas. Obrigada por terem orado por mim. Reconheço a bondade de Deus que me poupou os sofrimentos e a apreensão do momento da separação de meu corpo e de meu espírito. Minha pobre mãe terá muita dificuldade para resignar-se. Ela, porém, será sustentada, e o que aos seus olhos é uma terrível infelicidade, era indispensável, a fim de que as coisas do céu se tornassem para ela o que devem ser, tudo. Estarei junto dela até ao fim de sua prova terrestre e a ajudarei a suportá-la. Não sou infeliz, mas tenho ainda muito a fazer para avançar até a morada feliz.
Pedirei a Deus permitir-me retornar a esta terra, porque tenho a reparar o tempo que aí perdi nesta existência. Que a fé vos sustente, meus amigos. Tende confiança na eficácia da prece, quando ela parte verdadeiramente do coração. Deus é bom. Fecha aspas. Pergunta: tivestes muito tempo para vos reconhecer? Resposta: compreendi a morte no mesmo dia em que orastes por mim. Pergunta: esse estado de perturbação era de sofrimento? Resposta: não, eu não sofria. Acreditava sonhar e esperava o despertar. Minha vida não foi isenta de dores, mas todo ser encarnado nesse mundo deve sofrer. Resignei-me com a vontade de Deus e isso me levou em conta. Eu vos sou reconhecida pelas preces que me ajudaram a reconhecer-me. Obrigada, sempre retornarei com prazer. Adeus. Helene. O Marquês de Saint-Pol, falecido em 1860, evocado a pedido de sua irmã, membro da Sociedade de Paris, em 16 de maio de 1861. 1. Evocação. Resposta: aqui estou. 2. A senhora, vossa irmã, pediu-nos para vos evocar, embora seja médium, mas não está ainda bastante formada para estar bem segura de si mesma. Resposta: tratarei de responder o melhor possível. 3. Ela deseja saber primeiro se sois feliz. Resposta: estou errante, e esse estado transitório nunca traz nem a felicidade, nem o castigo absoluto. 4. Tivestes muito tempo para vos reconhecer? Resposta: permaneci muito tempo na perturbação e dela não saí senão para bendizer a piedade daqueles que não me esqueceram e oram por mim. Pergunta: podeis avaliar a duração dessa perturbação? Resposta: não. 5. Quais foram aqueles dos vossos parentes que reconhecestes primeiro? Resposta: reconheci minha mãe e meu pai, que ambos me receberam no despertar. Eles me iniciaram na vida nova. 6. De onde vem que no fim de vossa moléstia parecieis conversar com aqueles que tinhas amado na terra? Resposta: porque tive, antes de morrer, a revelação do mundo que iria habitar. Fui vidente antes de morrer, e meus olhos foram velados na separação definitiva do corpo, porque os laços carnais eram ainda muito vigorosos. 7. Como ocorreu que as vossas lembranças da infância pareciam vos retornar de preferência? Resposta: porque o começo está mais próximo do fim do que o meio da vida. Pergunta: como entendeis? Resposta: quer dizer que os agonizantes se lembram e veem, como numa miragem de consolação, os jovens e puros anos. Provavelmente é por um motivo semelhante que os velhos, à medida que se aproximam do fim da vida, algumas vezes, têm uma lembrança tão precisa dos menores detalhes de seus primeiros anos. 8. Por que, falando de vosso corpo, faláveis sempre na terceira pessoa? Resposta: porque eu era vidente e vos disse, e sentia nitidamente as diferenças que existem entre o físico e o moral. Essas diferenças, unidas entre si pelo fluido da vida, tornam-se bem acentuadas aos olhos dos moribundos clarividentes. Aí está uma particularidade singular que a morte desse senhor apresentou. Nos seus últimos momentos ele dizia sempre: ele tem sede, é necessário dar-lhe de beber. Ele tem frio, é preciso aquecê-lo. Ele sofre em tal lugar, etc. E quando se lhe dizia: mas sois vós que tendes sede, respondia: não, é ele. Aqui se desenham perfeitamente as duas existências. O eu pensante que está no espírito e não no corpo. O espírito, já em parte desligado, considerava o seu corpo como uma outra individualidade, que não era mais ele propriamente falando. Era, pois, ao seu corpo que era necessário dar de beber e não a ele, espírito. Este fenômeno se nota bastante entre certos sonâmbulos. 9. O que disseste do vosso estado errante e da duração da vossa perturbação levaria a crer que não sois muito feliz, e as vossas qualidades, no entanto, deveriam fazer supor o contrário. Há, aliás, espíritos errantes que são felizes,
como há os infelizes. Resposta: estou num estado transitório. As virtudes humanas adquirem aqui o seu verdadeiro valor. Sem dúvida, o meu estado é 1000 vezes preferível ao da encarnação terrestre, mas sempre carreguei em mim as aspirações do verdadeiro bem e do verdadeiro belo, e minha alma não estará satisfeita senão quando voar para os pés do Criador. Sr. Cardon, médico. O Sr. Cardon passara uma parte de sua vida na marinha mercante na qualidade de médico de baleeiro, onde auriu hábitos e ideias um pouco materiais, retirado da aldeia de J. Reticências. Ali exercia a modesta profissão de médico do campo. Havia algum tempo adquirira a certeza de que estava afetado de uma hipertrofia do coração, e sabendo que essa moléstia é incurável, o pensamento da morte mergulhou numa sombria melancolia, da qual nada podia distraí-lo. Em torno de 2 meses antes, predisse o seu fim, marcando o dia, quando se viu prestes a morrer. Reuniu a sua família ao seu redor para dar-lhe o último adeus. Sua mulher, sua mãe, seus 3 filhos e os outros parentes estavam reunidos ao redor de seu leito. No momento em que sua mulher tentava erguê-lo, ele se abaixou, tornou-se um azul lívido, seus olhos se fecharam e foi julgado morto. Sua mulher colocou-se diante dele para esconder esse espetáculo de seus filhos. Depois de alguns minutos, ele reabriu os olhos. Seu rosto, por assim dizer, iluminado, tomou uma expressão de radiosa beatitude e exclamou: "Oh, meus filhos, quanto é belo, quanto é sublime! Oh, a morte! Que benefício! Que coisa doce! Estava morto e sentia a minha alma elevar-se bem alto, mas Deus permitiu-me retornar para vos dizer: não deveis temer a morte, é a libertação. Que não posso vos pintar a magnificência do que vi e as impressões das quais me senti penetrado, mas não poderíeis compreendê-lo. Ó meus filhos, conduzi-vos sempre de maneira a merecerem essa inefável felicidade, reservada aos homens de bem. Vivei segundo a caridade. Se tendes alguma coisa, dai uma parte dela àqueles a quem falta o necessário. Minha querida mulher, deixo-te numa posição que não é feliz. Devem-nos dinheiro, mas a isso te conjuro, não atormenteis aqueles que nos devem. Se estiverem em dificuldade, espera para que possam liquidar, e aqueles que não o puderem, fazei-lhes o sacrifício. Deus, por isso, recompensar-te-á. Tu, meu filho, trabalha para sustentar tua mãe, seja sempre homem honesto e guarda-te de nada fazer que possa desonrar a nossa família. Toma esta cruz que vem de minha mãe, não a deixeis nunca, e que ela te lembre sempre os meus últimos conselhos. Meus filhos, ajudai-vos e sustentai-vos mutuamente, que a boa harmonia reine entre vós. Não sede nem vãos, nem orgulhosos. Perdoai aos vossos inimigos se quereis que Deus vos perdoe. Depois, tendo feito seus filhos se aproximarem, estendeu suas mãos para eles e acrescentou: meus filhos, eu vos abençoo. E seus olhos se fecharam de vez para sempre, mas seu rosto conservou uma expressão tão imponente que até o momento de seu sepultamento, uma numerosa multidão veio contemplá-lo com admiração. Tendo-nos sido transmitido esses interessantes detalhes por um amigo da família, pensamos que esta evocação poderia ser instrutiva para todos, ao mesmo tempo que seria útil ao espírito. 1. Evocação. Resposta: estou junto de vós. 2. Relataram-nos os vossos últimos instantes que nos arrebataram de admiração. Poderíeis ser bastante bom para nos descrever melhor do que não o fizestes, o que vistes no intervalo do que poderíamos chamar vossas 2 mortes? Resposta: o que vi, poderíeis compreendê-lo? Não o sei, porque não poderia encontrar expressões capazes de tornar compreensível o que pude ver durante alguns instantes em que me foi possível deixar os meus despojos mortais. 3. Deste-vos conta de onde estivestes? Foi longe da Terra, num outro planeta ou no espaço? Resposta:
O espírito não conhece o valor das distâncias tais como as considerais. Transportado por não sei qual agente maravilhoso, vi o esplendor de um céu como só nos sonhos poderia realizá-lo. Esse curso através do infinito é feito tão rapidamente que não posso precisar os instantes empregados pelo meu espírito. 4. Atualmente, gozais de felicidade que entrevistes? Resposta: não. Eu bem que gostaria de poder gozá-la, mas Deus não pode me recompensar assim. Muito frequentemente estive revoltado com os pensamentos benignos que meu coração ditava, e a morte me parecia uma injustiça. Médico incrédulo, aurira na arte de curar uma aversão contra a segunda natureza, que é o nosso movimento inteligente, divino. A imortalidade da alma era uma ficção própria para seduzir as naturezas pouco elevadas. Todavia, o vazio me apavorava, porque maldisse muitas vezes esse agente misterioso que fere sempre e sempre. A filosofia me perdera, sem me fazer compreender toda a grandeza do Eterno, que sabe repartir a dor e a alegria para o ensinamento da humanidade. 5. Quando de vossa morte verdadeira vos reconheceste logo? Resposta: não, reconheci-me durante a transição a que meu espírito sujeitou-se para percorrer os lugares etéreos, mas depois da morte real, não. Foram necessários alguns dias para o meu despertar. Deus me concedera uma graça, vou dizer-vos a razão. Minha incredulidade primeira não existia mais. Antes de minha morte eu crera, porque depois que sondara cientificamente a matéria pesada que me fazia enfraquecer, ao termo de razões terrestres, não encontrara senão a razão divina. Ela me inspirara, consolara, e minha coragem era mais forte do que a dor. Eu bendizia o que amaldiçoara, o fim me parecia a libertação. O pensamento de Deus é grande como o mundo. Oh, que suprema consolação na prece que dá enternecimentos inefáveis. Ela é o elemento mais seguro de nossa natureza imaterial. Por ela compreendi, acreditei firmemente, soberanamente, e foi por isso que Deus, escutando as minhas ações benignas, consentiu em me recompensar antes de acabar a minha encarnação. 6. Poder-se-ia dizer que a primeira vez estáveis morto? Resposta: sim e não. Tendo o espírito deixado o corpo, naturalmente a carne expirava, mas, retomando a posse de minha morada terrestre, a vida retornou ao corpo que sofrera uma transição, um sono. 7. Nesse momento, sentíeis os laços que vos ligavam ao vosso corpo? Resposta: sem dúvida. O espírito tem um laço difícil de quebrar, lhe é necessário o último estremecimento da carne para reentrar em sua vida natural. 8. Como ocorre que quando da vossa morte aparente e durante alguns minutos, o vosso espírito pôde se desligar instantaneamente sem perturbação, ao passo que a morte real foi seguida de uma perturbação de vários dias? Parece que no primeiro caso, os laços entre a alma e o corpo subsistindo mais que no segundo, o desligamento deveria ser mais lento, e foi ao contrário o que ocorreu. Resposta: frequentemente, fizestes evocação de um espírito encarnado, e dele recebestes respostas reais. Eu estava na posição desse espírito. Deus me chamou e seus servidores me disseram: vinde. Eu obedeci e agradeci a Deus pela graça especial que me consentiu fazer-me. Pude ver o infinito e sua grandeza, e dele me dei conta. Obrigado a vós que antes da morte real me permitistes ensinar aos meus para que eles tenham boas e justas encarnações. 9. De onde provinham as belas e boas palavras que, quando do vosso retorno à vida, endereçastes à vossa família? Resposta: elas eram reflexo do que vira e ouvira. Os bons espíritos inspiravam a minha voz e animavam o meu rosto. 10. Que impressão credes que a vossa revelação fez sobre os assistentes e sobre os vossos filhos em particular? Resposta: impressionante, profunda. A morte não é mentirosa. Os filhos, por ingratos que possam ser, se inclinam diante da encarnação que termina.
Se pudesse esquadrinhar o coração dos filhos, junto de uma tumba entreaberta, não se sentiria bater senão sentimentos verdadeiros, tocados profundamente pela mão secreta dos espíritos que dizem a todos os pensamentos: tremei se estáis na dúvida, a morte é a reparação, a justiça de Deus, e vos asseguro, apesar dos incrédulos, meus amigos, e minha família creram nas palavras que a minha voz pronunciou antes de morrer. Eu era intérprete de um outro mundo. 11. Dissestes que não gozais da felicidade que vislumbrastes. É que sois infeliz? Resposta: não, uma vez que acreditava antes de morrer, e isso em minha alma e consciência. A dor constrange nesse mundo, mas reabilita para o futuro espírita. Notai que Deus soube dar-me conta de minhas preces e de minha crença absoluta nele. Estou na rota da perfeição e chegarei ao objetivo que me foi permitido entrever. Orai, meus amigos, por esse mundo invisível que preside aos vossos destinos. Essa permuta fraternal é a caridade, é uma alavanca poderosa que põe em comunicação os espíritos de todos os mundos. 12. Gostaríeis de dirigir algumas palavras à vossa mulher e aos vossos filhos? Resposta: peço a todos os meus crerem em Deus poderoso, justo, imutável, na prece que consola e alivia, na caridade que é o ato mais puro da encarnação humana, que se lembrem que se pode dar pouco, o óbolo do pobre é o mais meritório diante de Deus, que sabe que um pobre dá muito em dando pouco, é necessário que o rico dê muito, e frequentemente, para merecer tanto quanto ele. O futuro é a caridade, a benevolência em todas as ações, é acreditar que todos os espíritos são irmãos, não se prevalecendo jamais de todas as pueris vaidades. Família bem-amada, tereis duras provas, mas aprendei a suportá-las corajosamente, pensando que Deus vos vê. Dizei frequentemente esta prece: Deus de amor e de bondade, que dá tudo e sempre, concedei-nos esta força que não recua diante de nenhuma pena. Tornai-nos bons, doces e caridosos, pequenos pela fortuna, grandes pelo coração. Que o nosso espírito seja espírita na terra, para melhor vos compreender e vos amar. Que o vosso nome, ó meu Deus, emblema de liberdade, seja o objetivo consolador de todos os oprimidos, de todos aqueles que têm necessidade de amar, de perdoar e de crer. Cardon. Eric Stanislas. Comunicação Espontânea, Sociedade de Paris, agosto de 1863. Quanto as emoções vivamente sentidas por corações calorosos nos proporcionam de felicidade. Ó doces pensamentos que vindes abrir um caminho de salvação a todo aquele que vive, a todo aquele que respira material e espiritualmente, que o vosso bálsamo salvador não cesse de se derramar em grandes flocos sobre vós e sobre nós. Que expressões escolher para traduzir a felicidade que sentem todos os vossos irmãos de além-túmulo na contemplação do puro amor que vos une a todos. Ah, irmãos, quanto bem por toda parte, quantos doces pensamentos elevados e simples como vós, como a vossa doutrina, estáis chamados a semear na longa rota que tendes ainda a percorrer. Mas também, quanto tudo isso vos será tributado antes mesmo do momento em que vós a isso teríeis direito. A tudo assisti esta noite, escutei, ouvi, compreendi, e vou poder também, a meu turno, cumprir o meu dever de instruir a classe dos espíritos imperfeitos. Escutai, estou longe de ser feliz. Mergulhado na imensidade do infinito, os meus sofrimentos eram tanto mais vivos que não podia dar-me deles uma conta exata. Deus seja bendito, permitiu-me vir num santuário que não podem impunemente transpor os maus. Amigos,
Quanto vos sou reconhecido, quanto auride forças entre vós. Ó homens de bem, reuni-vos frequentemente, instruí, porque não podeis suspeitar o quanto trazem de frutos todas as reuniões sérias que tendes entre vós. Os espíritos que têm ainda muitas coisas para aprender, aqueles que permanecem voluntariamente inativos, preguiçosos e esquecidos de seus deveres, podem se encontrar, seja por uma circunstância fortuita, seja de outro modo, entre vós, feridos por um choque terrível, eles podem, e é o que ocorre com frequência, inclinar-se sobre eles mesmos, reconhecer-se, entrever o objetivo e alcançar, e fortes pelo exemplo que lhes dais, procurar os meios que podem fazê-los sair do estado penoso em que se encontram. Eu me torno, com uma bem grande felicidade, o intérprete das almas sofredoras, porque aos homens de coração que me dirijo, e sei não ser repelido. Recebei, pois, mais uma vez, ó homens generosos, a expressão do meu reconhecimento particular e o de todos os nossos amigos a quem fizestes, talvez sem disso suspeitar, tanto bem. Eric Stanislas. O Guia do Médium. Meus filhos, é um espírito que foi muito infeliz porque esteve por muito tempo perdido. Agora compreendeu seus erros, está arrependido e, enfim, voltou seus olhos para Deus que havia desconhecido. Sua posição não é de felicidade, mas ele a isto aspira e não sofre mais. Deus permitiu-lhe vir escutar, depois ir para uma esfera inferior e instruir e fazer avançar os espíritos que, como ele, transgrediram as leis do Eterno. É a reparação que lhe é pedida. Doravante, conquistará a felicidade porque dela tem a vontade. Senhora Ana Belleville. Jovem mulher morta aos 35 anos, depois de uma longa e cruel doença, viva e espiritual, dotada de uma rara inteligência, de uma grande retidão de julgamento e de eminentes qualidades morais, esposa e mãe de família devotada, tinha por outro lado uma força de caráter pouco comum e um espírito fecundo em recursos que não a pegava, jamais desprovida nas circunstâncias mais críticas da vida. Sem rancor para com aqueles dos quais ela tinha mais a se lamentar, estava sempre pronta a lhes prestar serviço quando possível. Intimamente ligada com ela há muitos anos, pudemos seguir todas as fases de sua existência e todas as peripécias de seu fim. Um acidente provocou a terrível doença que deveria levá-la e que a reteve 3 anos no leito. Sujeita aos mais atrozes sofrimentos que suportou até o último momento com uma coragem heróica, e no meio dos quais a sua alegria não a abandonou. Ela acreditava firmemente na alma e na vida futura, mas se preocupava muito pouco com isso. Todos os seus pensamentos se dirigiam para a vida presente, a qual se agarrava muito, sem entretanto ter medo da morte. E sem procurar os gozos materiais, porque a sua vida era muito simples e passava sem dificuldade daquilo que não podia se proporcionar. Mas tinha instintivamente o gosto do bem e do belo, que sabia levar até nas menores coisas. Queria viver menos por ela que por seus filhos, aos quais sentia que era necessária. Foi por isso que se agarrou à vida. Conhecia o Espiritismo sem o ter estudado a fundo. Interessava-se por ele e, entretanto, não chegou a fixar os seus pensamentos no futuro. Era-lhe uma ideia verdadeira, mas que não deixava nenhuma impressão profunda no seu espírito. O que ela fazia de bem era o resultado de um movimento natural, espontâneo e não inspirado pelo pensamento de uma recompensa ou penas futuras. Já há muito tempo seu estado era desesperador e se esperava um momento ou outro vê-la partir. Ela própria não se iludia. Um dia, que o seu marido estava ausente, sentiu-se desfalecer e compreendeu que sua hora chegara. Sua visão estava velada, a perturbação a invadia, e ela experimentava todas as angústias da separação.
Entretanto, custava-lhe morrer antes do retorno de seu marido. Fazendo sobre ela um supremo esforço, disse consigo mesma: não, eu não quero morrer. Sentiu então a vida renascer em si e recobrou o pleno uso de suas faculdades. Quando seu marido retornou, disse-lhe: eu ia morrer, mas quis esperar que estivesses perto de mim, porque tenho ainda várias recomendações a te fazer. A luta entre a vida e a morte se prolongou assim durante 3 meses, que não foram senão uma longa e dolorosa agonia. Evocação no dia seguinte ao de sua morte. Meus bons amigos, obrigada por se ocuparem de mim. De resto, fostes para mim como bons pais. Pois bem, regozijai-vos, eu sou feliz. Tranquilizai meu pobre marido e velai sobre meus filhos. Fui para junto deles logo em seguida. Pergunta: parece que a sua perturbação não foi muito longa, uma vez que nos respondeis com lucidez. Resposta: meus amigos, eu sofri tanto, e sabeis que sofri com resignação? Pois bem, minha prova terminou. Dizeis que estou completamente desligada. Não, mas não sofro mais, e é para mim um grande alívio. Por esta vez estou bem radicalmente curada. Eu vos asseguro, mas tenho necessidade de que me ajudem com o concurso da prece para vir em seguida trabalhar convosco. Pergunta: qual pode ser a causa de vossos longos sofrimentos? Resposta: passado terrível, meu amigo. Pergunta: podeis dizer-nos qual foi esse passado? Resposta: oh, deixai-me esquecer um pouco, eu o paguei tão caro. 1 mês depois de sua morte. Pergunta: agora que deveis estar mais completamente desligada e que vos reconheceis melhor, ficaríamos muito felizes tendo convosco uma conversa mais explícita. Poderíeis dizer-nos qual foi a causa de vossa longa agonia? Por que estivesseis durante 3 meses entre a vida e a morte? Resposta: obrigada, meus bons amigos, pela lembrança e por vossas boas preces. Quanto elas me são salutares e quanto contribuíram para o meu desligamento. Ainda tenho necessidade de ser sustentada. Continuai a orar por mim. Compreendeis a prece, vós. Não são fórmulas banais que dizeis, como tantos outros que não se dão conta do efeito que produz uma boa prece. Sofri muito, mas meus sofrimentos me são largamente contados e me é permitido estar frequentemente junto de meus queridos filhos, que deixei com tantas amarguras. Eu mesma prolonguei os meus sofrimentos. O meu ardente desejo de viver para meus filhos fazia com que me aferrasse de alguma sorte à matéria e, contrariamente aos outros, obstinava-me e não queria abandonar esse infeliz corpo com o qual era necessário romper e que, entretanto, para mim, era um instrumento de tantas torturas. Eis a verdadeira causa de minha longa agonia. Minha doença, os sofrimentos que suportei, expiação do passado, uma dívida a mais a pagar. Ai de mim, meus bons amigos, se vos escutara, que mudança na minha vida presente, que abrandamento teria sentido nos últimos instantes, e quanto essa separação seria mais fácil se, em lugar de contrariá-la, me entregasse com confiança à bondade de Deus, a corrente que me arrastava. Mas em lugar de considerar o futuro que me esperava, eu não via senão o presente que ia deixar. Quando retornar à terra, serei espírita, eu vos asseguro. Que ciência imensa! Assisto às vossas reuniões muito frequentemente e às instruções que vos são dadas. Se pudera compreender quando estava na terra, meus sofrimentos seriam bem abrandados, mas não era chegada a hora. Hoje, compreendo a bondade de Deus e a sua justiça, mas não sou ainda muito avançada para não mais me ocupar com as coisas da vida. Meus filhos, sobretudo, a ela me prendem ainda, não mais para mimá-los, mas para velar por eles e tratar que sigam a rota que o Espiritismo traça neste momento. Sim, meus bons amigos, ainda tenho graves preocupações, uma, sobretudo, porque o futuro de meus filhos dela depende. Pergunta:
Podeis nos dar algumas explicações sobre o passado que deplorais? Resposta: ai de mim, meus bons amigos, estou pronta para confessar-me. Desconheci o sofrimento, vi minha mãe sofrer sem dela ter piedade, tratei-a de doente imaginária, nunca tendo-a visto acamada, supunha que ela não sofria e ria de seus sofrimentos. Eis como Deus pune. 6 meses depois de sua morte. Pergunta: agora que um tempo bastante longo decorreu, desde que deixaste o vosso envoltório terrestre, quereis nos descrever a vossa situação e as vossas ocupações no mundo dos espíritos? Resposta: durante a minha vida terrestre, eu era o que se chama, de um modo geral, uma boa pessoa. Mas antes de tudo gostava de meu bem-estar, compassiva por natureza, talvez não fora capaz de um sacrifício penoso para aliviar um infortúnio. Hoje tudo está mudado, sou sempre eu, mas o eu de antigamente sofreu modificações. Eu ganhei com elas. Vejo que não há nem classes nem condições outras que o mérito pessoal no mundo dos invisíveis, onde um pobre caridoso e bom está acima do rico orgulhoso que o humilhava sob a sua esmola. Velo especialmente pela classe dos aflitos, pelos tormentos de família, a perda de pais ou de fortuna. Tenho por missão consolá-los e encorajá-los, e sou feliz por fazê-lo. Ana. Uma importante questão que ressalta dos fatos acima é esta: uma pessoa pode, por um esforço de sua vontade, retardar o momento da separação da alma e do corpo? Resposta do Espírito de São Luís. Esta questão, resolvida de um modo afirmativo e sem restrição, poderia dar lugar a falsas consequências. Certamente um espírito encarnado pode, em certas condições, prolongar a existência corpórea para terminar instruções indispensáveis, ou que crê como tais. Isso lhe pode ser permitido, como no caso que aqui se trata, e como disso há muitos exemplos. Esse prolongamento da vida não poderia, em todos os casos, ser senão de curta duração, porque não pode ser dado ao homem intervir na ordem das leis da natureza, nem de provocar um retorno real à vida quando esta chega ao seu termo. Não é senão uma suspensão condicional da pena momentânea. Entretanto, da possibilidade do fato, não será preciso concluir que possa ser geral, nem crer que depende de cada um prolongar assim a sua existência. Como prova para o espírito, ou no interesse de uma missão a rematar, os órgãos usados podem receber um suplemento de fluido vital que lhes permita acrescentar alguns instantes à manifestação material do pensamento. Os casos semelhantes são exceções e não a regra. Não é necessário ver, não mais, nesse fato, uma derrogação de Deus à imutabilidade de suas leis, mas uma consequência do livre-arbítrio da alma humana que, no último instante, tem consciência da missão da qual está encarregada e quer, malgrado a morte, cumprir o que não pôde acabar. Algumas vezes, isso pode ser também uma espécie de punição infligida ao espírito que duvida do futuro, há de lhe conceder um prolongamento de vitalidade da qual sofre necessariamente. São Luís. Poder-se-ia também admirar-se da rapidez do desligamento desse espírito, tendo em vista o seu apego à vida corpórea. Mas é necessário considerar que esse apego não tinha nada de sensual nem de material, tinha mesmo o seu lado moral, uma vez que era motivado pelo interesse de seus filhos de tenra idade. Era, além disso, um espírito avançado em inteligência e em moralidade, um grau a mais, e estaria entre os espíritos muito felizes. Ali não tinha, pois, nos laços perispirituais a tenacidade que resulta da identificação com a matéria. Pode-se dizer que a vida, enfraquecida por uma longa enfermidade, não tinha mais que alguns fios. Foram esses fios que queria impedir de se romperem. Todavia, foi punida pela sua resistência pelo prolongamento de seus sofrimentos que diziam respeito à natureza da doença, e não à dificuldade do desligamento.
Por isso, depois da libertação, a perturbação foi de curta duração. Um fato igualmente importante decorre dessa evocação, assim como na maioria daquelas que são feitas em diversas épocas, mais ou menos afastadas da morte, que é a mudança que se cumpre gradualmente nas ideias do espírito e do qual se pode seguir o progresso. Neste, se traduz não por melhores sentimentos, mas por uma mais sadia apreciação das coisas. O progresso da alma na vida espiritual é, pois, um fato constatado pela experiência. A vida corporal é a que põe em prática esse progresso. É a prova de suas resoluções, o cadinho onde se depura. Desde o instante em que a alma progride, depois da morte, a sua sorte não pode estar irrevogavelmente fixada, porque a fixação definitiva da sorte é, como dissemos a Lures, a negação do progresso. As duas coisas não podem existir simultaneamente. Resta aquela que tem a sanção dos fatos e da razão. Capítulo 4. Espíritos sofredores. O castigo. Exposição geral do estado dos culpados na sua entrada no mundo dos espíritos, ditado à Sociedade Espírita de Paris em outubro de 1860. Os espíritos maus, egoístas e duros são, logo depois da morte, entregues a uma dúvida cruel sobre o seu destino presente e futuro. Olham ao seu redor e não veem de início nenhum sujeito sobre o qual possam exercer a sua má personalidade, e o desespero se apodera deles, porque o isolamento e a inação são intoleráveis aos maus espíritos. Não levantam os seus olhares para os lugares habitados pelos puros espíritos. Consideram o que os cerca, e logo surpreendidos pelo abatimento de espíritos fracos e punidos, se agarram a eles como a uma presa, armando-se das lembranças de suas faltas passadas que, sem cessar, colocam em ação com os seus gestos zombeteiros. Essa zombaria, não lhes bastando, mergulham na terra como abutres esfomeados, procuram entre os homens a alma que abrirá mais fácil acesso às suas tentações. Dela se apoderam, exaltam a sua cobiça, tratam de extinguir a sua fé em Deus e quando, enfim, senhores de uma consciência, veem a sua presa assegurada, estendem sobre tudo que se aproxima de sua vítima o fatal contágio. O mau espírito, que exerce a sua raiva, é quase feliz. Não sofre senão nos momentos que não age, e naqueles também onde o bem triunfa do mal. Todavia, os séculos se escoam, o mau espírito sente de repente as trevas invadi-lo, seu círculo de ação se estreita, a sua consciência muda até então, falo sentir as picadas aguçadas do arrependimento. Inativo, arrastado pelo turbilhão, ele erra, sentindo, como dizem as Escrituras, o pelo de sua carne se eriçar de medo. Logo um grande vazio se faz nele. Ao redor dele, o momento é chegado, deve espiar. A reencarnação aí está, ameaçadora. Vê, como numa miragem, as provas terríveis que o esperam. Gostaria de recuar. Avança, é precipitado no abismo medonho da vida, rola espantado até que o véu da ignorância recaia sobre os seus olhos. Ele vive, age e é ainda culpado. Sente nele não sei qual lembrança inquieta, quais pressentimentos que o fazem tremer, mas não o fazem recuar no caminho do mal. Ao cabo de forças e de crimes, ele vai morrer. Estendido sobre o seu catre ou sobre o seu leito, que importa? O homem culpado sente, sob sua aparente imobilidade, se agitar e viver um mundo de sensações esquecidas. Sob suas pálpebras fechadas, vê despontar um clarão. Ouve sons estranhos. Sua alma, que vai deixar o seu corpo, se agita impaciente, ao passo que as suas mãos crispadas tentam se agarrar às mortalhas. Gostaria de falar, gostaria de gritar àqueles que o cercam: retenham-me, eu vejo castigo, não o pode.
A morte se fixa sobre os seus lábios descorados e os assistentes dizem: ei-lo em paz. Entretanto, ouve tudo, flutua ao redor de seu corpo que não gostaria de abandonar. Uma força secreta o atrai. Ele vê, reconhece o que já viu. Desvairado, lança-se no espaço onde gostaria de se esconder. Não mais lugar de refúgio, não mais repouso. Outros espíritos lhe devolvem o mal que fez, e castigado, escarnecido, confuso por sua vez, ele erra e errará até que o divino clarão penetre em seu endurecimento e o esclareça, para mostrar-lhe o Deus vingador, o Deus triunfante de todo o mal, que não poderá apaziguar senão a força de gemidos e de expiações. Georges. Jamais foi traçado quadro mais eloquente, mais terrível e mais verdadeiro da sorte do mal. É, pois, necessário ter recursos da fantasmagoria das chamas e das torturas físicas. Novel. O espírito se dirige ao médium que conhecera quando vivo. Vou contar-te o que sofri quando morri. Meu espírito, retido no meu corpo por laços materiais, teve grande dificuldade para dele se desligar, o que foi uma primeira e rude angústia. A vida que deixara há 24 anos era ainda tão forte em mim que não acreditava na sua perda. Eu procurava o meu corpo e estava admirado e assustado por me ver perdido no meio desse ajuntamento de sombras. Enfim, a consciência de meu estado, a revelação das faltas que cometera em todas as minhas encarnações, feriram-me de repente. Uma luz implacável clareou as mais secretas dobras de minha alma, que sentiu nua, depois presa de uma vergonha acabrunhante. Procurava disso escapar, interessando-me pelos objetos novos e todavia conhecidos que me cercavam. Os espíritos resplandecentes, flutuando no éter, davam-me a ideia de uma felicidade a qual não podia aspirar. Formas sombrias e desoladas, umas mergulhadas num triste desespero, outras irônicas ou furiosas, deslizavam ao meu redor e na terra a qual permanecia atado. Eu vi os humanos se agitarem, dos quais invejava a ignorância. Toda uma ordem de sensações desconhecidas ou reencontradas me invadiam ao mesmo tempo. Arrastado como por uma força irresistível, procurando fugir dessa dor encarniçada, transpunha as distâncias, os elementos, os obstáculos materiais, sem que as belezas da natureza, nem os esplendores celestes pudessem acalmar um instante o dilaceramento de minha consciência, nem o terror que me causava a revelação da eternidade. Um mortal pode sentir as torturas materiais pelos arrepios da carne, mas as vossas frágeis dores, abrandadas pela esperança, temperadas pelas distrações, mortas pelo esquecimento, jamais vos poderão fazer compreender as angústias de uma alma que sofre sem trégua, sem esperança, sem arrependimento. Passei um tempo do qual não pude apreciar a duração, invejando os eleitos dos quais podia entrever o esplendor, detestando os maus espíritos que me perseguiam com suas zombarias, desprezando os humanos dos quais via as torpezas, passando de um profundo acabrunhamento a uma revolta insensata. Enfim, tu me chamaste, e pela primeira vez um sentimento doce e terno me apaziguou. Escutei os ensinamentos que teus guias te dão, a verdade penetrou-me, eu pedi, Deus me ouviu, revelou-se a mim pela sua clemência, como se revelara pela sua justiça. Novel. Auguste Michel, Le Havre, março de 1863. Era um moço rico, boêmio, gozando largamente e exclusivamente da vida material. Embora inteligente, a indiferença pelas coisas sérias era o fundo de seu caráter. Sem maldade, antes bom que mal,
Era querido pelos seus companheiros de prazer e procurado na alta sociedade pelas suas qualidades de homem do mundo. Sem ter feito o mal, não fizera o bem. Morreu de uma queda da viatura em um passeio. Evocado alguns dias depois de sua morte por um médium que o conhecia indiretamente, deu sucessivamente as comunicações seguintes. 8 de março de 1863. Estou apenas desligado do meu corpo, também posso dificilmente vos falar. A terrível queda que fez o meu corpo morrer coloca o meu espírito numa grande perturbação. Estou inquieto pelo que vou ser e essa incerteza é cruel. O horrível sofrimento que meu corpo sofreu nada é em comparação com a perturbação em que estou. Orai para que Deus me perdoe. Oh, que dor! Oh, graças, meu Deus, que dor! Adeus. 18 de março. Já vim a vós, mas não pude vos falar senão dificilmente. Ainda neste momento posso, com dificuldade, me comunicar convosco. Sois o único médium a quem posso pedir preces para que a bondade de Deus me tire da perturbação em que estou. Por que sofrer ainda quando meu corpo não sofre mais? Por que essa dor horrível, essa terrível angústia existe sempre? Pedi para que Deus me conceda o repouso. Que cruel incerteza! Ainda estou ligado ao meu corpo. Não posso senão dificilmente ver onde posso estar. Meu corpo está lá, e por que eu estou lá sempre? Venham orar sobre ele para que eu seja desligado dessa opressão cruel. Eu o espero. Deus quererá perdoar-me. Vejo os espíritos que estão junto de vós e por eles posso vos falar. Orai por mim. 6 de abril. Sou eu quem vem junto a vós pedir-vos para orar por mim. Seria preciso vir sobre o lugar onde jaz o meu corpo, pedir ao Todo-Poderoso para acalmar os meus sofrimentos? Eu sofro, eu sofro. Ide nesse lugar, é preciso, e endereçai ao Senhor uma prece para que me perdoe. Vejo que poderia estar mais tranquilo, mas retorno sem cessar para o lugar onde se depositou o que fui eu. O médium, não se dando conta da insistência do espírito que lhe solicitava ir orar sobre a sua tumba, negligenciara de fazê-lo. Todavia, para lá foi mais tarde e ali recebeu a comunicação adiante. 11 de maio. Eu vos esperava o momento em que viríeis ao lugar onde meu espírito parece preso ao seu envoltório, implorar a Deus de misericórdia para que a sua bondade acalme os meus sofrimentos. Podeis fazer-me o bem com as vossas preces, não afrouxeis, isso vos suplico. Vejo o quanto a minha vida foi oposta ao que ela deveria ser. Vejo as faltas que cometi. Fui um ser inútil no mundo. Não fiz nenhum bom emprego de minhas faculdades. A minha fortuna não serviu senão para satisfazer as minhas paixões, os meus gostos de luxo e a minha vaidade. Não pensei senão nos gozos do corpo e não em minha alma. A misericórdia de Deus descerá sobre mim, pobre espírito que sofre ainda pelas minhas faltas terrestres. Orai para que ele me perdoe e que eu seja libertado das dores que sinto agora. Eu vos agradeço por ter vindo orar sobre mim. 8 de junho. Posso vos falar e agradeço a Deus por me permitir. Vi as minhas faltas e espero que Deus me perdoe. Segui sempre vossa vida segundo a crença que vos anima, porque ela vos reserva para mais tarde um repouso que ainda não tenho. Obrigado pelas vossas preces. Adeus. A insistência do espírito para que fosse orar sobre a sua tumba é uma particularidade notável, mas que tem a sua razão de ser, considerando-se o quanto eram tenazes os laços que o retinham ao corpo e quanto a separação era longa e difícil, em consequência da materialidade de sua existência. Compreende-se que, em se aproximando do corpo, a prece podia exercer uma espécie de ação magnética mais poderosa para ajudar o desligamento. O uso quase geral de se orar junto dos corpos dos falecidos não viria da intuição inconsciente que se tem desse efeito. A eficácia da prece, nesse caso, teria um resultado ao mesmo tempo moral e material.
Lamentações de um Boêmio, Bordeaux, 19 de abril, 1862. 30 de julho. No presente, sou menos infeliz porque não sinto mais o laço que me ligava ao meu corpo. Enfim, sou livre, mas não satisfiz a expiação. É necessário que eu repare o tempo perdido, se não quero ver prolongar os meus sofrimentos. Deus, eu o espero, verá o meu arrependimento sincero e consentirá em me conceder o seu perdão. Orai ainda por mim, isso vos suplico. Homens, meus irmãos, vivi só para mim? Hoje o expio e sofro. Que Deus vos faça a graça de evitar os espinhos nos quais me dilacero. Caminhai no caminho largo do Senhor e orai por mim, porque abusei dos bens que Deus empresta às suas criaturas. Aquele que sacrifica aos instintos brutais, a inteligência e os bons sentimentos que Deus nele colocou, se assemelha ao animal que frequentemente maltrata. O homem deve usar com sobriedade os bens de que é depositário. Deve se habituar a não viver senão em vista da eternidade que o espera e, por conseguinte, se desligar dos gozos materiais. Seu alimento não deve ter outro objetivo que a sua vitalidade. Seu luxo deve subordinar-se às estritas necessidades de sua posição. Seus gostos, mesmo seus pendores naturais, devem estar regidos pela mais forte razão, sem o que se materializa em lugar de se depurar. As paixões humanas são um laço apertado que enterra nas carnes, portanto, não o reaperteis mais. Vivei, mas não sede boêmios. Não sabeis o que isso custa quando se retorna à pátria. As paixões terrestres vos expoliam antes de vos deixar, e chegais ao Senhor nus, inteiramente nus. Ah, cobri-vos com vossas obras, elas vos ajudarão a transpor o espaço que vos separa da eternidade. Manto brilhante, elas esconderão as vossas torpezas humanas. Envolvei-vos de caridade e de amor, vestimentas divinas que nada retira. Instruções do Guia do Médium. Este espírito está num bom caminho, uma vez que, ao arrependimento, junta conselhos a fim de se colocar em guarda contra os perigos da rota que segue. Reconhecer seus erros já é um mérito e um passo de fato para o bem. Por isso, sua situação, sem ser feliz, não é mais de um espírito sofredor. Ele se arrepende, resta-lhe a reparação que se cumprirá numa outra existência de provas. Mas antes de ele lá chegar, sabeis qual é a situação desses homens com vida toda sensual, que não deram ao seu espírito outra atividade que a de inventar sem cessar novos gozos? A influência da matéria segue-os além do túmulo, e a morte não põe um termo aos seus apetites, que a sua visão, tão limitada quanto na terra, procura em vão os meios de satisfazer. Jamais tendo procurado o alimento espiritual, a sua alma erra no vazio, sem objetivo, sem esperança, sujeita à ansiedade do homem que não tem diante dele senão a perspectiva de um deserto sem limites. A nulidade de suas ocupações intelectuais durante a vida do corpo ocasiona naturalmente a nulidade do trabalho do espírito depois da morte. Não mais podendo satisfazer o corpo, nada lhe resta para satisfazer o espírito. Daí um mortal dissabor do qual não prevêem o fim e ao qual preferem o nada. Mas o nada não existe. Puderam matar o corpo, mas não podem matar o espírito. É necessário, pois, que vivam nessas torturas morais, até que, vencidos pelo cansaço, se decidam a lançar um olhar para Deus. Lisbeth, Bordeaux, 13 de fevereiro de 1862. Um espírito sofredor se inscreveu sob o nome de Lisbeth. 1. Quereis dar-me alguns detalhes sobre a vossa posição e a causa dos vossos sofrimentos? Resposta. Seja humilde de coração, submisso à vontade de Deus, paciente nas provas, caridoso para com o pobre, encorajador para com o fraco, ardente de coração para todos os sofrimentos, e não sofrerás as torturas que suporto.
2. Se as faltas opostas às qualidades que assinalais vos arrastaram, pareceis lamentá-las, vosso arrependimento deve vos aliviar? Resposta: não. O arrependimento é estéril quando não é consequência do sofrimento. O arrependimento produtivo é aquele que tem por base o remorso de haver ofendido a Deus e o ardente desejo de reparar. Infelizmente, ainda não estou aí. Recomendai-me as preces de todos aqueles que se consagram aos sofrimentos. Disso tenho necessidade. Isto é uma grande verdade. O sofrimento por vezes arranca um grito de arrependimento, mas que não é a expressão sincera do remorso por ter feito o mal, porque se o espírito não sofre mais, ele estará pronto para recomeçar. Eis porque o arrependimento não conduz sempre à libertação imediata do espírito. Para isso ele dispõe, eis tudo. Mas ser-lhe-á necessário provar a sinceridade e a solidez de suas resoluções por novas provas, que são a reparação do mal que fez. Meditando-se com cuidado sobre todos os exemplos que citamos, encontrar-se-ão nas palavras mesmo dos espíritos mais inferiores graves assuntos de instrução, porque nos iniciam nos detalhes mais íntimos da vida espiritual. Ao passo que o homem superficial não verá nesses exemplos senão relatos mais ou menos pitorescos. O homem sério e que reflete, aí encontrará uma fonte abundante de estudos. 3. Farei o que desejardes. Quereis dar-me alguns detalhes sobre a vossa última existência? Disso pode resultar um ensinamento útil para nós e tornar assim o vosso arrependimento produtivo. O espírito colocou-se numa grande indecisão para responder a esta pergunta e algumas das seguintes. Resposta: nasci numa condição elevada, tinha tudo o que os homens consideram como a fonte da felicidade. Rica, fui egoísta. Bela, fui coquete. Indiferente e enganadora. Nobre, fui ambiciosa. Esmaguei com o meu poder aqueles que não prosternavam bastante diante de mim e esmaguei ainda aqueles que se achavam sob os meus pés, sem pensar que a cólera do Senhor também esmaga, cedo ou tarde, as frontes mais elevadas. 4. Em que época viveste? Resposta: há 150 anos, na Prússia. 5. Depois desse tempo, não fizestes nenhum progresso como espírito? Resposta: não. A matéria se revoltava sempre. Tu não podes compreender a influência que ela exerce, apesar da separação do corpo e do espírito. O orgulho vê tu enlaças em corrente de bronze, cujos anéis se apertam mais e mais ao redor do miserável que lhe entrega o coração. O orgulho, essa hidra de 100 cabeças sempre remanescentes, que sabe modular seus assobios envenenados de tal sorte que são tomados por música celeste. O orgulho, esse demônio múltiplo que se curva a todas as aberrações do vosso espírito, que se esconde nas pregas do vosso coração, penetra em vossas veias, vos envolve, vos absorve e vos arrasta atrás dele nas trevas da geena eterna. Sim, eterna. O espírito disse que não fez nenhum progresso, sem dúvida porque a sua situação é sempre penosa, mas a maneira pela qual ele descreve o orgulho e lhe deplora as consequências, incontestavelmente é um progresso, porque seguramente quando vivo, nem pouco depois de sua morte, não raciocinara assim. Ele compreende o mal, e isso já é alguma coisa. A coragem e a vontade de evitá-lo lhe virão em seguida. 6. Deus é muito bom para não condenar as suas criaturas apenas eternas. Esperai em sua misericórdia. Resposta: ela pode ter um fim, disse, mas onde? Eu o procuro há muito tempo e não vejo senão sofrimento sempre, sempre, sempre. 7. Como viestes aqui hoje? Resposta: um espírito que me segue com frequência para cá me conduziu. Pergunta: desde quando vedes esse espírito? Resposta: não faz muito tempo. Pergunta: e desde quando vos dais conta das faltas que cometestes?
Resposta, depois de uma longa reflexão. Sim, tens razão. Foi então que eu o vi. 8. Não compreendeis agora a relação que existe entre o vosso arrependimento e a ajuda invisível que vos presta o vosso Espírito protetor? Vede como origem desse apoio o amor de Deus e como objetivo o seu perdão e a sua misericórdia infinita. Resposta. Oh, como o gostaria! Creio poder vô-lo prometer no nome sagrado daquele que jamais foi surdo à voz dos seus filhos em aflição. Chamai-o do fundo do vosso arrependimento, ele vos ouvirá. Resposta. Eu não posso, tenho medo. 9. Peçamos juntos, ele nos ouvirá depois da prece. Estais ainda aí? Resposta. Sim, obrigada, não me esqueças. 10. Vinde aqui vos inscrever todos os dias. Resposta. Sim, retornarei sempre. O guia do médium. Não esqueçais jamais os ensinamentos que bebeis nos sofrimentos dos vossos protegidos e, sobretudo, nas causas desse sofrimento, que elas vos sirvam, a todos, de ensinamento para vos preservar dos mesmos perigos e dos mesmos castigos. Purificai os vossos corações, sede humildes, amai-vos, ajudai-vos, e que o vosso coração reconhecido não esqueça jamais a fonte de todas as graças, fonte inesgotável onde cada um de vós pode aurir com abundância, fonte de água viva que sacia a sede e nutre ao mesmo tempo, fonte de vida e de felicidade eternas. Ide a ela, meus bem-amados, bebei nela com fé, lançai-lhe as vossas redes, e elas sairão dessas ondas, carregadas de bênçãos. Informai aos vossos irmãos, advertindo-os dos perigos que podem encontrar. Espalhai as bênçãos do Senhor, elas renascem sem cessar. Quanto mais as derramais ao redor de vós, tanto mais se multiplicarão. Tende-as em vossas mãos, porque em dizendo aos vossos irmãos, ali estão os perigos, ali estão os escolhos, segui-nos para evitá-los, imitai-nos, a nós que damos o exemplo, espalhai as bênçãos do Senhor sobre aqueles que vos escutam. Benditos sejam os vossos esforços, meus bem-amados, o Senhor ama os corações puros, merecei o seu amor. Saint Paulin. Príncipe Oran, Bordeaux, 1862. Um espírito sofredor se apresenta sob o nome de Oran, anteriormente príncipe russo. Pergunta: quereis nos dar alguns detalhes sobre a vossa situação? Resposta: ó, bem-aventurados os humildes de coração, o reino do céu lhes pertence. Orai por mim. Bem-aventurados são aqueles que, humildes de coração, escolhem para passar em suas provas uma posição modesta. Não sabeis vós todos que a inveja devora, a qual estado está reduzido um daqueles a quem chamais os felizes da terra? Não sabeis as brasas ardentes que acumulam sobre sua cabeça? Não sabeis os sacrifícios que a riqueza impõe quando se quer aproveitá-la para a salvação eterna? Que o Senhor me permita, a mim, orgulhoso, déspota, vir espiar entre aqueles que esmaguei com a minha tirania, os crimes que o orgulho me fez cometer. Orgulho! Repeti esse nome sem cessar, para que jamais vos esqueçais que ele é a fonte de todos os sofrimentos que nos oprimem. Sim, abusei do poder e do favor dos quais gozava. Fui duro, cruel, para os meus inferiores que deveriam curvar-se a todos os meus caprichos, satisfazer todas as minhas depravações. Quis para minha nobreza, as honras, a fortuna e sucumbi sob o peso que tomei acima de minhas forças.
Os espíritos que sucumbem geralmente são levados a dizer que tinham uma carga acima de suas forças. É um meio de se excusar aos próprios olhos e ainda um resto de orgulho. Eles não admitem haver falido por suas faltas. Deus não dá a ninguém acima do que se pode carregar. Não pede a ninguém mais do que se possa lhe dar. Não exige que a árvore nascente carregue os frutos daquela que tem todo o seu crescimento. Deus dá aos espíritos liberdade. O que lhes falta é a vontade, e a vontade depende só deles. Com a vontade não há inclinações viciosas que não se possam vencer. Mas quando se compraz numa tendência, é natural que não se façam esforços para superá-la. Não é necessário, portanto, tomar senão a si as consequências que disso resultem. Pergunta: tendes a consciência de vossas faltas? É um primeiro passo para a melhoria? Resposta: esta consciência é ainda um sofrimento. Para muitos espíritos, o sofrimento é um efeito quase material, porque agarrados ainda à humanidade de sua última existência, não percebem as sensações morais. O meu espírito está desligado da matéria e o sentimento moral aumentou de tudo que as sensações cruas, físicas, tinham de horrível. Pergunta: entrevedes um fim para os vossos sofrimentos? Resposta: sei que não serão eternos. O fim não entrevejo ainda. Me é necessário antes recomeçar a prova. Pergunta: esperais recomeçar logo? Resposta: não sei ainda. Pergunta: tendes a lembrança de vossos antecedentes? Eu vos pergunto com um fim instrutivo. Resposta: sim. Teus guias aí estão e sabem o que te é necessário. Vivi sob Marco Aurélio. Ali, poderoso ainda, já sucumbi pelo orgulho, causa de todas as quedas. Depois de errar por séculos, quis experimentar uma vida obscura. Pobre e estudante, mendiguei o meu pão, mas o orgulho aí estava sempre. O espírito adquirir em ciência, mas não em virtude. Sábio e ambicioso, vendi a minha alma a quem mais desse, servindo para todas as vinganças, todos os ódios. Sentia-me culpado, mas a sede de honrarias, de riquezas, abafava os gritos de minha consciência. A expiação ainda foi longa e cruel. Enfim, quis, na minha última encarnação, recomeçar uma vida de luxo e de poder, pensando dominar os escolhos. Não escutei os avisos. Orgulho que ainda me levou a fiar no meu próprio julgamento, antes que no daqueles amigos protetores que não cessam de velar por nós. Sabes o resultado desta última tentativa. Hoje, enfim, compreendo e espero na misericórdia do Senhor. Deponho aos seus pés o meu orgulho vencido e peço-lhe carregar as minhas espáduas com o mais pesado fardo de humildade. Com a ajuda de sua graça, o peso parecer-me leve. Orai comigo e para mim. Orai também para que este demônio de fogo não devore em vós os instintos que vos elevam para Deus. Irmãos em sofrimento, que o meu exemplo vos sirva e nunca olvideis que o orgulho é o inimigo da felicidade, porque dele decorrem todos os males que assaltam a humanidade e a perseguem até nas regiões celestes. O Guia do Médium. Tiveste dúvidas sobre este espírito porque a sua linguagem não te pareceu de acordo com o seu estado de sofrimento, que acusa a sua inferioridade. Não temas, recebeste uma instrução séria. Por sofredor que este espírito seja, ele é bastante elevado em inteligência para falar como o fez. Não lhe falta senão a humildade, sem a qual nenhum espírito pode chegar a Deus. Essa humildade ele a conquista agora, e esperamos que com a perseverança sairá triunfante de uma nova prova. Nosso Pai Celeste é cheio de justiça em sua sabedoria. Leve em conta os esforços que o homem faz para domar os seus maus instintos. Cada vitória obtida sobre vós mesmos é um degrau transposto nessa escala, da qual uma extremidade se apoia na vossa terra, e da qual a outra se detém aos pés do Juiz Supremo.
Subi, pois, com ardor. Eles são agradáveis a vencer para aqueles que têm a vontade forte. Olhai sempre para o alto para vos encorajar, porque infeliz daquele que se detém e olha para trás. É então atingido pelo deslumbramento, o vazio que o cerca o apavora, acha-se sem força e diz, de que serve querer avançar ainda? Tampouco fiz do caminho. Não, meus amigos, não olheis para trás. O orgulho está incorporado no homem, pois bem, empregai esse orgulho para vos dar a força e a coragem para rematar a vossa ascensão. Empregai-o para dominar as vossas fraquezas e subirdes ao cume da montanha eterna. Pascal Lavique, Le Havre, 9 de agosto de 1863. Este espírito se comunicou espontaneamente ao médium sem que este o conhecesse quando vivo, mesmo de nome. Aspas. Creio na bondade de Deus que consentirá tomar em misericórdia o meu pobre espírito. Eu sofri, muito sofri, e o meu corpo pereceu no mar. Meu espírito esteve sempre ligado ao meu corpo, e por muito tempo esteve errante sobre as ondas. Deus. A comunicação foi interrompida. No dia seguinte, o espírito continuou. Quis permitir que as preces daqueles que deixei na terra me tirassem do estado de perturbação e de incerteza em que o meu espírito estava mergulhado. Esperaram-me muito tempo e puderam reencontrar o meu corpo. No presente repousa e meu espírito desligado, com pena, vê as faltas cometidas. Prova consumada, Deus julga com justiça, e sua bondade se estende sobre os arrependidos. Se por muito tempo o meu espírito errou com o meu corpo, era porque tinha a expiar. Segui o caminho reto, se quereis que Deus retire prontamente o vosso espírito do seu envoltório. Vivei no amor dele, orai, e a morte tão horrível para tantos será abrandada para vós, uma vez que sabeis a vida que vos espera. Sucumbi no mar e por muito tempo me esperaram. Não poder desligar-me de meu corpo era para mim uma terrível prova. Por isso tenho necessidade de vossas preces, de vós que entrastes na crença que salva, de vós que podeis pedir a Deus justo por mim. Eu me arrependo e espero que consinta em me perdoar. Foi no dia 6 de agosto que meu corpo foi reencontrado. Eu era um pobre marinheiro e morri há muito tempo. Orai por mim. Pascal Lavique. Pergunta. Onde fosses reencontrado? Resposta. Perto de vós. O jornal de Havre, de 11 de agosto de 1863, continha o artigo seguinte do qual o médium não podia ter conhecimento. Aspas. Anunciamos que foi encontrado no dia 6 deste mês um resto de cadáver encalhado entre Bleville e La Havre. A cabeça, os braços e o busto estavam retirados. Todavia, sua identidade pôde ser constatada pelo sapato ainda junto aos pés. Assim, reconheceu-se que era o corpo do pescador Lavique, que pereceu no dia 11 de dezembro no barco L'Alert, arrebatado diante de Trouville por um golpe de mar. Lavique tinha a idade de 49 anos, nascido em Calais. Foi a viúva do defunto quem lhe constatou a identidade. Fecha aspas. No dia 12 de outubro, como se conversava sobre esse acontecimento no círculo onde o espírito se manifestou pela primeira vez, ele comunicou-se de novo, espontaneamente. Aspas. Eu bem que sou Pascal Lavique e tenho necessidade de vossas preces. Podeis fazer-me o bem porque a prova que sofri foi terrível. A separação do meu espírito, do meu corpo, não se fez senão quando reconheci as minhas faltas. Depois, não se desligara dele inteiramente, seguia-o sobre o mar que o engolira. Orai, pois, a Deus para me perdoar. Orai a ele para que me dê repouso. Orai, isso vos suplico, que esse terrível fim de uma existência terrestre infeliz seja para vós um ensinamento bem grande. Deveis pensar na vida futura e não deixar de pedir a Deus a sua misericórdia. Orai por mim, tenho necessidade que Deus me tome em piedade. Fecha aspas. Pascal Lavique.
Ferdinand Bertin. Um médium habitante do Havre evocou o espírito de uma pessoa que lhe era conhecida. Esse espírito respondeu: quero me comunicar, mas não posso vencer o obstáculo que há entre nós. Sou obrigado a deixar esses infelizes que sofrem se aproximarem de vós. Recebeu então espontaneamente a comunicação seguinte, aspas: estou num terrível abismo, ajudai-me. Ó meu Deus, quem me tirará desse abismo? Quem terá mão que socorre para o infeliz que o mar engoliu? A noite é tão negra que tenho medo. Por toda parte o bramido das vagas e nenhuma palavra amiga para me consolar e me ajudar nesse momento supremo, porque esta noite profunda é a morte com todo o seu horror e eu não quero morrer. Ó meu Deus, não é a morte por vir, é a morte passada. Estou para sempre separado daqueles que amo. Vejo o meu corpo e o que provei há instantes não é senão a lembrança da horrível angústia da separação. Tende piedade de mim, vós que conheceis os meus sofrimentos. Orai por mim, porque não quero mais sentir assim como o fiz desde aquela noite fatal, todos os dilaceramentos da agonia. Aí está, todavia, a minha punição. Eu a pressinto. Orai, a isso vos conjuro. Ó, o mar, o frio, vou ser engolido, socorro. Tende, pois, piedade, não me repilais. Nós nos salvaremos melhor a dois sobre esses destroços. Ó, eu sufoco. As vagas vão me engolir e os meus não terão mesmo a triste consolação de me reverem. Mas não, vejo que o meu corpo não está mais sacudido pelas vagas. As preces de minha mãe serão ouvidas. Minha pobre mãe, se pudesse imaginar o seu filho, tão miserável que é na realidade, oraria melhor. Ela, porém, crê que a causa de minha morte santificou o passado. Ela me chora mártir, e não infeliz e castigado. Ó, vós que sabeis, sereis sem piedade? Não, vós orareis. François Bertin. Esse nome, inteiramente desconhecido do médium, não lhe sugeria nenhuma lembrança. Ele se disse que, sem dúvida, era um espírito de algum infeliz náufrago que vinha se manifestar espontaneamente a ele, assim como isso lhe ocorreu várias vezes. Soube um pouco mais tarde que, com efeito, era o nome de uma das vítimas de um grande desastre marítimo que ocorrera nessas paragens no dia 2 de dezembro de 1863. A comunicação foi dada no dia 8 do mesmo mês, 6 dias depois da catástrofe. O indivíduo perecera fazendo tentativas inauditas para salvar a tripulação e no momento em que acreditava a sua salvação assegurada. Esse indivíduo não se ligava ao médium por nenhum laço de parentesco ou de conhecimento. Por que, pois, se manifestou a ele antes que a qualquer membro de sua família? É que os espíritos não encontram em todo o mundo as condições fluídicas necessárias a esse efeito. Na perturbação em que estava, não tinha, aliás, a liberdade de escolha. Foi conduzido instintiva e atrativamente para o médium, dotado, ao que parece, de uma aptidão especial para as comunicações espontâneas desse gênero. Sem dúvida, pressentia também que ali encontraria uma simpatia particular, como outras encontraram em circunstâncias semelhantes. Sua família, estranha ao espiritismo, talvez antipática para essa crença, não acolheria sua revelação como poderia fazê-lo esse médium. Embora a morte remontasse a alguns dias, o espírito ainda lhe sentia todas as angústias. É evidente que não se dava conta de nenhum modo de sua situação. Acreditava-se ainda vivo, lutando contra as ondas e, todavia, fala de seu corpo como se estivesse separado dele. Chama por socorro e diz que não quer morrer, e um instante depois fala da causa de sua morte, que reconhece ser um castigo. Tudo isso denota confusão de ideias que quase sempre segue-se às mortes violentas. 2 meses mais tarde, em 2 de fevereiro de 1864, se comunicou de novo espontaneamente pelo mesmo médium e lhe ditou o que segue, aspas, a piedade que tivestes por meus sofrimentos tão horríveis aliviou-me. Eu compreendo a esperança, entrevejo o perdão,
mas depois do castigo da falta cometida. Sofro sempre, e se Deus permite que durante alguns momentos entreveja o fim de minha infelicidade, não é senão as preces de almas caridosas, tocadas pela minha situação, que devo esse abrandamento. Ó esperança, raio do céu, quão benigna és quando te sinto nascer em minha alma! Mas ai de mim, o abismo se abre, o terror e o sofrimento fazem apagar essa lembrança da misericórdia. À noite, sempre à noite, a água, o ruído das vagas que vão engolir no meu corpo, não são senão uma fraca imagem do horror que cerca o meu pobre espírito. Sou mais calmo quando posso estar perto de vós, porque do mesmo modo que um terrível segredo depositado no seio de um amigo alivia aquele quem oprimia, do mesmo modo a vossa piedade, motivada pela confidência de minha miséria, acalma o meu mal e repousa o meu espírito. Vossas preces me fazem bem, não mas recusei. Não quero cair mais nesse horrível sonho que se faz realidade quando eu o vejo. Tomai o lápis mais frequentemente, isso me faz tanto bem em me comunicar por vós. Fecha aspas. Daí a alguns dias, este mesmo espírito, tendo sido evocado numa reunião espírita de Paris, foram-lhe dirigidas as perguntas seguintes, às quais respondeu por uma única e mesma comunicação e por um outro médium. Que vos levou a se manifestar espontaneamente ao primeiro médium pelo qual vos comunicastes? Quanto tempo fazia que estáveis morto quando vos manifestastes? Quando vos comunicastes, parecíeis incertos se estáveis ainda morto ou vivo, e provastes todas as angústias de uma morte terrível. Agora, dai-vos melhor conta da vossa situação? Dissestes positivamente que a vossa morte era uma expiação. Quereis nos dizer a causa? Isso será uma instrução para nós e um alívio para vós. Por essa confissão sincera, atraireis a misericórdia de Deus que solicitaremos em nossas preces. Resposta. Parece impossível, à primeira vista, que uma criatura possa sofrer tão cruelmente. Deus, como é penoso ver-se constantemente no meio das vagas em fúria e sentir sem cessar essa amargura, esse frio glacial que aumenta, que oprime o estômago. Mas, para que serve sempre vos entreter com tais espetáculos? Não, devo começar por obedecer às leis do reconhecimento, em vos agradecendo a todos vós, que tomais os meus tormentos num tal interesse. Perguntai se me comuniquei muito tempo depois de minha morte. Não posso responder facilmente. Pensai e julgai em que horrível situação estou ainda. Entretanto, fui conduzido para junto do médium, eu creio, por uma vontade estranha à minha. E coisa impossível de me dar conta, eu me servi de seu braço com a mesma facilidade com que me sirvo do vosso neste momento, persuadido de que me pertence. Sinto mesmo, neste momento, que é um gozo bem grande, assim como uma consolação particular, que, logo vai cessar. Mas, ó meu Deus, teria uma confissão a fazer. Terei força para isso? Depois de muitos encorajamentos, o Espírito acrescentou: sou bem culpado. O que sobretudo me dá pena é que se crê que sou um mártir. Não é nada disso. Numa precedente existência, fiz meter num saco várias vítimas e lançar ao mar. Orai por mim. Instruções de São Luís sobre esta comunicação. Esta confissão será para esse espírito uma causa de grande alívio. Sim, ele foi bem culpado, mas a existência que acaba de deixar foi honrada. Era amado e estimado por seus chefes, foi o fruto do seu arrependimento e das boas resoluções que tomou antes de retornar à terra, onde quis ser humano tanto quanto foi cruel. O devotamento do qual deu provas era uma reparação, mas lhe era necessário resgatar faltas passadas por uma última expiação, a da morte cruel que sofreu. Ele mesmo quis se purificar sofrendo as torturas que fizera outros sofrerem. E notai que uma ideia o perseguia, o lamento de ver que se lhe considerava como um mártir. Crede que lhe será tido em conta esse sentimento de humildade.
Doravante, deixou o caminho de expiação para entrar no de reabilitação. Por vossas preces podeis sustentá-lo e fazê-lo caminhar mais firme e mais seguro. François Riquier. François Riquier, homem muito comum, era um velho avarento e solteirão, morto em C. reticências, em 1857, deixando uma fortuna bastante considerável aos colaterais. Outrora foi o senhorio de uma senhora que depois o esquecera totalmente e ignorando mesmo se ainda estava neste mundo. Em 1862, a filha dessa senhora, que estava sujeita a crises de catalepsia seguidas de um sono magnético espontâneo e que, por outro lado, era muito boa médium escrevente, viu em seu sonho o senhor Riquier, que disse ela, queria dirigir-se à sua mãe. Alguns dias depois, uma vez que se manifestara espontaneamente e testemunhara o desejo de falar a essa senhora, teve-se com ele a seguinte conversa. Pergunta: que quereis de nós? Resposta: meu dinheiro, que me tomaram todo, os miseráveis, a fim de o repartirem. Venderam as minhas quintas, as minhas casas, tudo para as repartirem. Dilapidaram os meus bens como se não fossem mais meus. Fazei-me que se faça justiça, porque eles não escutam, e não quero ver mais tais infames. Dizem que eu era usurário e guardam o meu dinheiro. Por que não me querem devolver se acham que foi mal adquirido? Pergunta: mas estás morto, meu homenzinho. Não tendes mais necessidade de dinheiro. Pedi a Deus para ter uma nova existência, pobre para expiar a avareza desta. Resposta: não, eu não poderia mais viver pobre. É necessário meu dinheiro para me fazer viver. Aliás, não tenho necessidade de ter outra vida, uma vez que vivo a presente. Pergunta. A pergunta seguinte foi feita com o objetivo de conduzi-lo à realidade. Sofreis? Resposta: oh, sim, eu sofro torturas piores do que a doença mais cruel, porque é a minha alma que suporta essas torturas. Tenho sempre presente no pensamento a iniquidade de minha vida, que foi um motivo de escândalo para muitos. Sei bem que sou um miserável, indigno de piedade, mas sofro tanto que é necessário ajudar-me a sair deste miserável estado. Pergunta: oraremos por vós. Resposta: obrigado. Orai para que eu esqueça as minhas riquezas terrestres, pois sem isso jamais poderei me arrepender. Adeus e obrigado. François Riquier, Rua de la Charité, número 14. É bastante curioso ver este espírito dar o seu endereço como se estivesse ainda vivo. A senhora, que o ignorava, apressou-se em ir verificá-lo e ficou muito surpresa em ver que a casa indicada fora bem a última que ele habitara. Assim, depois de 5 anos, ele se achava ainda na ansiedade, terrível para um avaro, de ver os seus bens divididos entre os seus herdeiros. A evocação, sem dúvida, provocada por um bom espírito, teve por efeito fazê-lo compreender a sua posição e dispô-lo ao arrependimento. Claire, Sociedade de Paris, 1861. O espírito que ditou as comunicações seguintes foi o de uma senhora que o médium conhecera quando viva e cuja conduta e caráter não justificam senão muito os tormentos que ela sofre. Sobretudo, ela era dominada por um sentimento exagerado de egoísmo e de personalidade que se reflete na terceira comunicação por sua pretensão de querer que o médium não se ocupe senão dela. Essas comunicações foram obtidas em diversas épocas. As 3 últimas denotam um progresso sensível nas disposições do espírito, graças aos cuidados do médium que empreendia sua educação moral. Primeiro. Eis-me, eu, a infeliz Claire. Que queres tu que eu te ensine?
A resignação e a esperança não são palavras para aquele que sabe que, inumeráveis como os calhaus da praia, seus sofrimentos durarão durante a sucessão dos séculos intermináveis. Eu posso abrandá-los, dizes? Que palavra vaga! Onde encontrar a coragem e a esperança para isso? Trate, pois, cérebro limitado, de compreender o que é um dia que não acaba nunca. Ele é um dia, um ano, um século? Que sei eu disso? As horas não o dividem nada, as estações não o variam, eterno e lento como a água que escorre do rochedo. Esse dia execrado, esse dia maldito, pesa sobre mim como uma moldura de chumbo. Eu sofro, não vejo nada ao meu redor senão sombras silenciosas e indiferentes. Eu sofro. Eu o sei, todavia, acima dessa miséria reina Deus, o Pai, o Senhor, aquele para quem tudo se encaminha. Quero pensar nele, quero implorar-lhe misericórdia. Eu me debato e me arrasto como um estropiado que rasteja ao longo do caminho. Não sei que poder me atrai para ti, talvez sejas a salvação. Eu o deixo um pouco calma, um pouco reanimada, como um velho tiritante que se reanima a um raio de sol. Minha alma gelada aure uma nova vida aproximando-se de ti. Segundo, a minha infelicidade aumenta a cada dia, aumenta na medida em que o conhecimento na eternidade se desenvolve em mim. Ó miséria, quanto vos maldigo, horas culpáveis, horas de egoísmo e de esquecimento, onde, desconhecendo toda a caridade, todo o devotamento, não pensava senão no meu bem-estar. Sede malditos arranjos humanos, vãs preocupações de interesses materiais. Sede malditos vós que me enceguecestes e me perdestes. Estou roída pelo incessante lamento do tempo perdido. Que te direi, a ti que me escutas? Vela sem cessar sobre ti, ama os outros mais que a ti mesmo. Não te demores nos caminhos do bem-estar. Não engordes teu corpo às expensas de tua alma. Vigie, como dizia o Salvador aos seus discípulos. Não me agradeças por esses conselhos. Meu espírito concebe-os, meu coração nunca os escutou. Como um cão chicoteado, o medo me faz rastejar, mas não conheço ainda o desembaraçado amor. Sua divina aurora tarda muito a se levantar. Ora por minha alma ressequida e tão miserável. Terceiro, venho te procurar até aqui, uma vez que me esqueces. Crês, pois, que preces isoladas, o meu nome pronunciado, bastarão ao apaziguamento de minha pena? Não, 100 vezes não. Eu rujo de dor, erro sem repouso, sem asilo, sem esperança, sentindo o eterno aguilhão do castigo se enterrar na minha alma revoltada. Rio quando ouço os vossos lamentos, quando vos vejo abatidos, que são as vossas pálidas misérias, que são as vossas lágrimas, que são os vossos tormentos que o sono suspende. É que durmo eu? Eu quero, entendes? Eu quero que, deixando as dissertações filosóficas, te ocupes de mim, que faças que os outros de mim se ocupem. Não tenho expressões para pintar a angústia desse tempo que foge, sem que as horas lhe marquem os períodos. Vejo apenas um fraco raio de esperança, e esta esperança tu me deste. Não me abandones, pois. Quarto, o espírito de São Luís. Este quadro não é senão muito verdadeiro, porque não é, de modo algum, carregado. Perguntar-se-á talvez o que fez essa mulher para ser tão miserável. Cometeu ela algum crime horrível? Foi roubada, assassinada? Não. Nada fez que merecer a justiça dos homens. Ao contrário, ela zombou do que chamais a felicidade terrestre. Beleza, fortuna, prazeres, adulações, tudo lhe sorria, nada lhe faltava, e dizia-se em vendo-a, que mulher feliz! E invejava-se a sua sorte. O que ela fez? Foi egoísta. Tinha tudo, exceto bom coração. Se não violou a lei dos homens, ela violou a lei de Deus,
porque desconheceu a caridade, a primeira das virtudes. Não amou senão a ela mesma, agora não é amada por ninguém. Nada deu, nada se lhe dá. Está isolada, desamparada, abandonada, perdida no espaço onde ninguém pensa nela, ninguém se ocupa dela. É o que faz o seu suplício. Como não procurou senão gozos mundanos, e hoje esses gozos não mais existem, o vazio se fez ao seu redor. Ela não vê senão o nada, e o nada parece-lhe a eternidade. Não sofre mais as torturas físicas, os diabos não vêm mais atormentá-la, mas isso não é mais necessário. Ela se atormenta a si mesma, e antes sofre muito, porque esses diabos ainda seriam seres que nela pensariam. O egoísmo fez a sua alegria na terra, perseguiu-a agora é o verme que lhe rói o coração, seu verdadeiro demônio. São Luís.